No dia 23 ou 24 de julho de 1950, por volta das 11 horas da noite, como sempre fazia, Claude ia andar um pouco antes de se deitar. Estava precisamente contemplando o céu estrelado sobre um campo de aviação dos arredores de Paris, onde se viu isolado, a mais de 1 quilômetro de casa, quando de repente ouviu um barulho de vento. Primeiro pensou que se tratasse de um trem que passava a cerca de 4 quilômetros em linha reta do local em que se encontrava. Alguns segundos depois, virando-se, avistou a cerca de 100 metros dele na obscuridade 2 formas cinzentas, 2 máquinas perfeitamente redondas assemelhando-se a 2 enormes pratos côncavos, um dos quais girou em direção ao outro. Tinham aproximadamente 5 metros de diâmetro e 1,60 a 1,70 de altura do seu eixo. Todo o seu contorno era vitrificado, uma espécie de vigias retangulares. Na face inferior de cada um destes discos se abriu uma porta ovoide muito espessa, de aproximadamente 40 centímetros. De cada lado viu descer um homem. Estes pilotos mediam cerca de 1,70 m. Tinham cabelos castanhos pelo que se recorda Claude. Vale lembrar que era completamente noite. Vestiam um traje de voo marrom ou azul marinho. Estes homens se precipitaram para uma das máquinas e, pelo que lhe pareceu, colocaram no lugar ou deslocaram uma espécie de lâmina que repousava sobre um corpo que parecia de borracha. Partindo do eixo superior da máquina, estavam dispostas várias dessas lâminas, descendo até a periferia e espaçadas entre si, de aproximadamente 20 centímetros. Os 2 pilotos efetuaram este trabalho ou esta reparação sem nenhum revestimento nas mãos e sem a ajuda de nenhuma ferramenta. Apesar de emocionado, Claude aproximou-se mais. Quando os homens o avistaram, o olharam admirados, mas permaneceram calmos e naturais. Então, Claude perguntou-lhes: "Estão com alguma avaria?" Então um deles o respondeu: "Sim, mas logo logo estará tudo arrumado." Seu francês era correto, embora arrastado e pronunciado lentamente. 1 minuto mais tarde, a reparação havia terminado. Cada um deles se dirigiu em direção à porta de seu aparelho e a abriu. Do interior jorrou uma formidável iluminação. Hesitante, Claude deu uma espreita pela escotilha aberta. O que mais lhe abalou foi a mais perfeita iluminação que ele jamais houvera visto. Não projetava nenhuma sombra e era impossível distinguir qual fosse a sua origem. No centro da cabine circular se encontrava uma espécie de poltrona ou sofá-cama, semelhante às cadeiras de dentista, revestida interiormente com uma espécie de couro vermelho. Em frente a esta poltrona estava fixado uma espécie de posto de rádio com 7 ou 8 botões. Na parte superior do posto estava disposto um enorme volante oval, munido de uma alavanca vertical em cada uma de suas extremidades. Este volante era de metal maciço, cheio de sinais e botões. Diversos outros aparelhos estavam montados em blocos dispostos em volta da poltrona ou sofá-cama. Claude não se segurou e novamente os questionou, especialmente sobre o uso dos numerosos botões que guarneciam o painel de controle. A resposta foi bem lacônica: a energia. Os homens não eram de muita conversa e poucos segundos depois ambos reintegraram seus postos. As portas foram hermeticamente fechadas do interior. Claude ficou com a impressão de que o metal dos aparelhos se assemelhava ao alumínio, não pesava nada e que os discos estavam suspensos a uma distância de 10 centímetros do solo, sem tocar em lado nenhum. Nesse momento, as vigias se tornaram luminescentes e em 1 segundo os aparelhos levantaram sem ruído. Isto é, de sua posição horizontal passaram instantaneamente à vertical e desapareceram verticalmente como estrelas cadentes. Depois da fulminante decolagem, ouviu um barulho de vento, como que um sopro, mas não sentiu nada. Decorreram apenas 2 minutos entre o momento em que avistou estes aparelhos e o momento em que decolaram. Quando voltou a si, não havia já nem sombra dos discos voadores. Mas onde ele poderia ir? A uma delegacia? Ninguém iria acreditar nele. No dia seguinte, Claude Brodeur voltou ao local onde havia testemunhado essa estranha cena, mas não descobriu nem o mínimo traço. Nem a grama tinha vestígios de haver sido pisada. Como calculara, os aparelhos não tinham tocado o solo, porque caso contrário teriam deixado uma marca circular. Que as pegadas não fossem visíveis é possível, mas um trem de aterrissagem deixa sempre, seja qual for a sua forma, uma marca na grama ou na terra. Esse foi o relato do Sr. Claude Brodeur, e ficou mundialmente conhecido como o caso Guyancourt.